Quero falar para vocês sobre a Ana. A Ana queria vender videogame. E como tanta gente faz, usou as redes sociais para isso. Recebeu logo várias propostas, mas a cada negociação que travava era assediada. O assédio foi tamanho que a Ana não aguentou. Desistiu, apagou o perfil, saiu da rede social. Mas apesar de ter sofrido tanto assédio, a Ana, na verdade, nunca existiu. A Ana foi um perfil falso, criado pelo Renato, que se valeu da identidade feminina para atrair compradores. E vivendo na pele da Ana, foi o Renato, que não aguentou com tanto desrespeito. De vez em quando, todo mundo precisa que alguém venha fazer em nossa casa algo que nós não sabemos fazer. Um encanador, um eletricista, um engenheiro, sei lá. E a minha mãe não foge à regra. Aliás, ela gosta tanto de uma reforma que ela é a regra. Mas lá em casa, toda vez que teve obra, a ordem da minha mãe ou a minha em nome dela para que alguma coisa fosse feita, de certa forma essa ordem não vingava. Era muito comum a conversa de que não dava para fazer, não tinha sido esse combinado ou que sei lá. Minha mãe não podia mudar de ideia. Mas, curiosamente, quando essa mesma ordem partia do marido da minha mãe, o tratamento mudava da água para o vinho. Pode deixar, patrão? Amanhã mesmo a gente termina. Serviço mais rápido, mais atenção, mais respeito, mais dignidade. Os homens são destinatários de mais respeito simplesmente por serem homens. E não precisam sequer estar presentes para emanarem todo esse respeito. O meu padrasto mesmo nunca estava lá. Mas nós dizíamos que as ordens partiam dele e isso bastava, para que fossem cumpridas, sem discussão. Os homens não precisam sequer existir para emanarem todo esse respeito. A verdade é que minha mãe e eu demos uma de Renato, para testar se havia diferença no padrão de tratamento que sempre recebíamos. Desde sempre, somos minha mãe e eu. E esse tal marido dela foi a nossa Ana. Alguma hora, todo mundo parece precisar de uma Ana na vida, um perfil inventado, de homem ou mulher a depender do contexto. A Ana foi usada para chamar a atenção de homens que queriam algo. O marido da minha mãe foi criado para chamar a atenção de homens a fazerem algo. Se trata de uma estratégia construtiva, sob ambos os aspectos, sob algum aspecto, eu deixo para reflexão, mas de todo modo, quantas são as mulheres que nas festas dizem ter namorado, mesmo sendo solteiras, para driblarem com sucesso o assédio? De novo, a Ana em forma de namorado fictício. É surreal que a expectativa de que um homem que sequer existe vá chegar, ou que a ordem desse homem inventado seja uma estratégia mais eficaz para conseguir respeito e segurança do que a minha própria existência, do que a minha presença física, mas acontece. Todo dia é sintoma do funcionamento de uma sociedade violenta com as mulheres e que funciona sob a égide de estereótipos de gênero convenientemente moldados ao longo do tempo. Mas o fato é que eu e tantas outras pessoas, não só mulheres como eu, não só heterossexuais, pessoas que se identificam com o gênero atribuído no nascimento como eu, não só brancas como eu, não temos opção de fugir dos nossos corpos e do que eles representam na nossa sociedade. E precisamos viver de forma livre e segura por quem nós somos, não porque somos associadas, de algum modo, a quem é tido como verdadeiro merecedor de respeito. Como, nesse caso, é um homem fictício, provavelmente branco, mas pode também ser um homem real. Falando nisso, desde que eu falei que sempre fomos minha mãe e eu, você deve estar buscando cenários para responder uma pergunta, mas vem cá, e o pai? Cadê? De acordo com o IBGE, em 2011, 5,5 milhões de crianças não tinham o nome dos pais na certidão de nascimento. Outras tantas, que não sabemos quantas, apesar de saberem quem são seus pais, eles não desempenharam atitudes de cuidado ou de amparo financeiro. Outras muitas, mesmo bem perto de seus pais, eles também não desempenharam as suas funções de maneira plena. Não quero falar de mim, quero falar de nós, dessa nossa sociedade de pais ausentes. Não gosto muito desse termo, porque a questão não é simplesmente o paradeiro, é mais ampla. Muita gente se refere a muitos desses casos como o filho que foi abandonado pelo pai, em maior ou menor medida. É uma construção que se parece com a que vemos nos jornais diariamente. Mulher foi esfaqueada, mulher foi estuprada, mulher foi morta. O holofote fica na vítima. E por conta dos valores que regem a nossa sociedade, esse protagonismo da vítima, por vezes tem uma carga negativa para ela. O que será que ela fez? Alguma coisa deve ter feito, né? Essa forma passiva de tratar dos mais variados assuntos sempre me incomodou, então eu prefiro falar desses pais. E não que são ausentes, mas que são homens que não desempenharam suas funções de acordo com, em equilíbrio de condições com a outra pessoa responsável. Abandono é algo que acontece com um ato só. Acontece uma vez e vida que segue. Mas as funções parentais são contínuas e inúmeras. E, portanto, esses não desempenhos são reiterados. Acontecem a cada vez que a contribuição financeira devida não é prestada, a cada vez que a outra pessoa responsável falta reiteradamente ao serviço para levar a criança ao médico, a cada vez que esse pai é poupado da carga mental e física de se certificar, a todo instante, que está tudo bem com o seu filho. E, gente, eu não estou falando de quem não tem pai.
Falo de pessoas que não morreram nem estão incapazes de gerirem suas próprias vidas. Falo de milhões de homens vivos, saudáveis, aptos a produzirem riquezas e aptos a desempenharem todas as funções que a criação de um filho nascido requer, mas que escolhem não fazer, ou não fazer plenamente. Na nossa sociedade, aos pais cabe, confortavelmente, o direito de não querer exercer a paternidade. Tanto é que tanta gente diz, e com orgulho, minha mãe foi mãe e pai. Mas essa frase tem sérios problemas. Primeiro, porque parte da falsa premissa de que há, na criação de uma pessoa, papéis específicos e limitados aos gêneros. Então, quando uma mãe cumpre certas funções, seria automaticamente promovida a esse posto superior, especial de pai. Essa frase também pressupõe que deveria sempre haver um pai, o que não é verdade. Conferir esse valor inquestionável à presença, à figura paterna, masculina, faz parte de um esforço que quer nos fazer acreditar que a unidade familiar tem uma única forma aceitável. O que, de novo, é falso. Tanta gente criada pela mãe, duas mães, tias, avós, dois pais, num lar de amor e cuidado. Ninguém vira desajustado por isso, como tanto se quer fazer acreditar. Além disso, o convívio paterno, ou mesmo materno, não pode ser associado incondicionalmente à positividade sem que atitudes afetivas e responsáveis sejam tomadas. A questão aqui não é o convívio incondicionado e também não é afeto, é sobre desequilíbrio. O poder-dever dos pais e mães em relação aos filhos, que pode ser biológico, socioafetivo ou legal, é irrenunciável e só pode ser perdido em virtude de decisão judicial, morte, emancipação, maioridade ou adoção. Enquanto nenhuma dessas coisas acontecem, desse poder-dever decorrem responsabilidades de cuidado e de amparo financeiro de que necessita uma criança em formação. Claro que sempre levando em conta o melhor interesse da criança e a sua proteção integral, para afastá-la de riscos causados, inclusive pelos próprios responsáveis. Mas o fato é que o cumprimento dessas responsabilidades não é naturalizado como masculino. E não ter o nome dos pais no registro, direito de toda pessoa e situação dificultada por ato consciente de inúmeros homens, enquanto padrão de comportamento, bem como a dificuldade de acesso à informação e à justiça por parte de muitas mulheres, ou mesmo a simples negativa desses homens em cumprirem essas funções de maneira espontânea, são fatores que postergam e, por vezes, inviabilizam que essas responsabilidades possam ser cumpridas e cobradas, ao tempo que a lei entende que são relevantes e exigíveis. A deficiência de políticas públicas e a forma de elaboração e aplicação da lei, ainda coerentes com aqueles papéis clássicos de gênero e com aquele modelo único de família, pautada no casamento, são fatores que permitem que a distância desses modelos seja usada para legitimar a ausência da garantia efetiva da dignidade e da igualdade entre todos os envolvidos nessa história. Mas qual é a relevância do cumprimento das funções parentais por homens em equidade de condições com as mulheres, quando aos dois cabe esse dever? Não cumprir com essas funções não é uma questão pessoal, simplesmente, mas é principalmente coletiva, econômica, social. Quando homens saudáveis, aptos a produzirem riquezas e aptos a desempenharem atitudes de cuidado não fazem isso, há um impacto determinante na distribuição de riquezas e oportunidades no nosso país. No meu caso, essa distribuição de funções não ter sido equitativa não teve grandes repercussões nas minhas oportunidades, porque a minha história é principalmente de privilégio racial, de privilégio social. E, nesse contexto, esse lugar de privilégio não é a regra, é a exceção. De acordo com a ONU, a entrada de mais mulheres no mercado de trabalho, além daquelas que historicamente sempre trabalharam, como é o caso das mulheres negras, significou uma diminuição da pobreza e da desnutrição no mundo. As mulheres passaram a trabalhar mais, a produzir mais riquezas, mas continuam ficando entre os mais pobres. A esse fenômeno deu-se o nome de feminização da pobreza. Uma das razões é que a muitas mulheres cabe, integralmente, o sustento e o cuidado dos filhos. Pesquisa da Cato, no Brasil, comprova que as mulheres ganham menos que os homens em todos os cargos e áreas. E num país em que 54% da população é negra, de acordo com o IBGE, entre os mais pobres, 76% são negros. No 1% de mais ricos, 80% são brancos. São as mulheres negras as que ganham o menor salário no nosso país. São fatos. Pensar em equidade de direitos é pensar sempre nas subjetividades de cada grupo que nos compõe. E do meu lugar de mulher branca, quero me dirigir por um momento àquelas que compartilham comigo a raça e o lugar social.
Se lutamos por equivalência salarial, por cargos mais altos, enquanto ao nosso lado não há diversidade, não só representatividade, mas proporcionalidade. Enquanto deixamos nossos filhos aos cuidados de uma trabalhadora doméstica, que a gente faz questão de pagar bem mal, que na maioria das vezes é negra, que também tem que dar um jeito de deixar seus filhos, muitas vezes de pais, descumpridores de suas obrigações, aos cuidados de uma outra mulher. Porque o Estado não dá conta de disponibilizar vagas nas creches e não fazemos nada para mudar essa sistemática, o que queremos não é verdadeiramente equidade de gênero. É só uma vida melhor para nós, branquitude feminina. Se aplaudimos o movimento das atrizes de Hollywood e não temos a ciência de que, entre nós, o salário médio das mulheres negras é 40% menor que o nosso, que nós ganhamos mais que os homens negros, que o índice de homicídios entre nós diminuiu, enquanto o das mulheres negras cresceu mais de 15% nos últimos 10 anos, que nós vivemos um superencarceramento feminino que cresceu 656% nos últimos 17 anos, que 62% delas são negras, que 74% delas são mães, que as mulheres negras recebem menos anestesia que nós no parto, que morrem mais que nós no parto. Se, enquanto mulheres, somos subrepresentadas no Congresso, enquanto pessoas brancas, somos representadas por 80% dos parlamentares, que 1 em cada 3 mulheres indígenas sofre violência sexual ao longo da vida. E as mulheres trans, as com deficiências que fogem à heteronormatividade sofrem com violências que nós não sofremos. Se lutamos pela nossa voz, sem ouvir, sem ler, sem procurar, a voz da produção que fazem há séculos as mulheres que sofrem por outros tipos de estigmatizações que nós não sofremos, não temos o direito de dizer que é por equidade de gênero que lutamos. Nós criamos, alimentamos e nos beneficiamos dessa estrutura, forjada sobretudo no racismo. Nos beneficiamos da potência que não precisamos ter e desenvolver para ocupar os espaços. Precisamos reconhecer e agir no sentido da sua desconstrução. Nós, enquanto branquitude, agora homens e mulheres, assistimos passivamente ao genocídio e ao encarceramento seletivo em massa vivido pela população negra, que vitima, em especial, homens negros, jovens e pobres, entre eles muitos pais, cujos filhos, depois de suas mortes, da privação de suas liberdades, se não estavam, passam a ficar aos cuidados exclusivos de suas mães. O não desempenho das funções parentais por homens, seja por escolha pessoal ou por política do Estado, cria e intensifica a condição de miserabilidade de milhões de mulheres e crianças no nosso país, além de reforçar estereótipos estigmatizantes que prejudicam todos nós. Outra repercussão é o déficit de tempo livre que toda mãe solo suporta. Falo do tempo que ela emprega nessas atividades para além da sua cota ideal, caso a divisão fosse justa, que é absorvido, enquanto o tempo do pai é poupado, transformado por ele em riqueza ou bem-estar. Uma desvantagem que faz com que muitas mulheres sejam excluídas do mercado de trabalho, do estudo, da vida política, da qualidade de vida. É urgente ressignificar a paternidade. E, nesse processo, é preciso criar meios para que seja possível ressignificar também a maternidade para todas nós. Porque o papel de cuidar da casa e dos filhos não é exclusivo das mulheres, nem de algumas mulheres. Mas a sensação social é que é. Não é à toa que a gente aplauda tanto um pai que ajuda, mas que está longe de cumprir com sua parte. Não é à toa que histórias de reencontros de filhos com pais que descumpriram suas funções são contadas sempre, sob uma perspectiva só, nos programas de sábado à tarde, e emocionam tantas pessoas que sequer refletem sobre os desdobramentos irreversíveis daqueles descumprimentos na vida das mulheres e das crianças. E que a reação social seja tão diferente quando é a mãe que não cumpre alguma tarefa da forma que se espera. Deixar esse tipo de assunto na esfera do privado, do silêncio, aprofunda os abismos que nos separam. A atitude individual que incrementa violências é assunto de todos nós. Precisamos buscar, compreender e dialogar sobre o impacto coletivo das nossas atitudes e das atitudes dos que nos cercam. Estarmos em constante vigilância para não cometermos ainda mais atitudes nocivas e participar ativamente da construção de uma ética coletiva mais justa. Não pode ser a tolerância, a relativização, a naturalização de lógicas que existem em nós e nos outros, que protegem e beneficiam uns, enquanto ameaçam e prejudicam outros. O patriarcado, o machismo, o racismo, a misoginia, a LGBTfobia. Essas lógicas nos afetam, nos limitam, impedem responsabilizações e reparações, invisibilizam e inviabilizam potências individuais e nos impedem de avançar.
coletivamente, façamos um uso mais justo da nossa escuta, do nosso silêncio, do nosso aplauso, das nossas atitudes nos espaços que ocupamos. Sempre necessário também é trazer o ensinamento de outra gigante do movimento feminista, Angela Davis, mulher negra, filósofa, ensinamento de uma vida de intensa produção e militância numa sociedade racista. Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Então, numa sociedade também tão machista quanto a nossa, não basta não ser machista, é preciso ser atuante, vigilante e antimachista. Muito obrigada.